Paz, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seja bem-vindo a mais uma pré-aula sendo produzida pela Assembleia de Deus de Blumenau. Eu me chamo Leônidas e para mim é um motivo de honra e de alegria estar aqui com você neste momento, nessa oportunidade de aprendizado. Lembrando que essa pré-aula aqui tem o intuito de ajudar você, professor, na hora que você estiver dando a sua aula, né? Então, tudo que nós trazemos aqui é apenas um complemento à lição bíblica que já está aí em suas mãos. Nós estamos trabalhando aqui nessa pré-aula o terceiro trimestre de 2020 e essa lição que nós vamos abordar aqui nessa pré-aula é a lição de número 3, que vai falar sobre a chamada dos filhos de Eli e de sua família, né? O título da lição é Quando a chamada de Deus não faz a diferença. Nós estamos na lição dos jovens, abordando esse tema específico na lição de número 3. A lição do trimestre, né, essa lição do terceiro trimestre, tem como tema geral os bons e maus exemplos, né? Então nós vamos abordar aí, durante toda a lição do terceiro trimestre de 2020 essa temática, né, de bons e maus exemplos através de personagem e a vida deles dentro das Escrituras Sagradas. Na lição de número 3, nós temos 3 objetivos específicos que você precisa atingir em cada um dos tópicos. Por exemplo, no tópico 1, você tem como objetivo refletir a respeito da chamada sacerdotal que foi esquecida pelos filhos de Eli. Então, no tópico 1, esse é o seu objetivo que você precisa atingir juntamente com os seus alunos. No segundo tópico, você tem como objetivo mostrar o desprezo que os filhos de Eli tinham pelas coisas de Deus. E no terceiro tópico, você tem o terceiro objetivo que vai levar os seus alunos a conhecerem a respeito das consequências de se desprezar Deus, ok? Então, durante todo o tempo da lição que você estiver dando, você precisa se focar nesses objetivos para que você não se perca durante a aula, ok? Então, aqui tem um texto bíblico que o autor nos sugere, que está lá em 1 Samuel, do capítulo 2, do verso 27 ao 30. Eu vou ler ele aqui junto com você. Olha só o que diz. Então o profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que fossem feitos? Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Deixando que eles engordem, comem a melhor parte dos sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, ou honrarei os que me honram, mas desprezarei os que me desprezam, ou não honrarei aqueles que não me honram, né? Em algumas traduções. Então nós temos aqui algumas palavras-chave, né, que a gente pode tirar desse texto, e que também vão ser utilizados durante toda a lição, que é chamado, né? Eles tinham um chamado, Eli e sua família tinham um chamado sacerdotal. Aí nós vamos ver que eles desprezam o chamado de Deus, não honram a oportunidade que Deus deu a eles de servirem no templo, né? na tenda sagrada da congregação. E aí então é aplicado o juízo de Deus, né? Deus, por ser justo e correto, ele interrompe esse fluxo de impiedade, aplicando o juízo sobre Eli e a sua família, onde nós sabemos a história, ele foi cortado, né? Sua linhagem foi cortada do ministério sacerdotal. Como introdução dessa aula, eu sugiro você fazer uma pergunta para os seus alunos, né? A pergunta ela é muito interessante, porque logo de início você já faz com que os seus alunos interajam com você, e isso desperta neles o desejo de estarem a todo tempo atentos a tudo aquilo que vai ser trabalhado durante a lição. Então, na introdução, eu tenho essa pergunta como sugestão que você pode fazer. Olha só, você acredita que são os ambientes em que vivemos que definirá se teremos sucesso ou não na vida? Por quê? Né? Então, essa pergunta, o objetivo dessa pergunta é fazer com que os seus alunos
reflitam se o problema de uma pessoa não ter sucesso na sua vida, ou não ser bem-sucedida em sua vida com Deus, se dá pelo fato do ambiente em que ela vive, o ambiente não é favorável, o ambiente é totalmente desfavorável para que aquela pessoa tenha sucesso ou seja bem-sucedida, ou isso tudo depende da decisão de cada um, né? Esse é o objetivo dessa pergunta que vai fazer os seus alunos a refletirem. Eles vão responder, né? Você pode dar a oportunidade para cada um responder e depois, quando finalizar as respostas, você pode trabalhar com seus alunos a questão de que não necessariamente o ambiente seja o problema. Porque nem sempre, quando o ambiente é desfavorável, a pessoa acaba se tornando um fracasso. Existem vários exemplos de pessoas que estavam vivendo em um ambiente totalmente desfavorável, um ambiente totalmente terrível, né, que não tinha nenhuma chance dessa pessoa ter sucesso ou ser bem-sucedida, mas, incrivelmente, essa pessoa deu fruto, essa pessoa desenvolveu. Enquanto há muitas pessoas que estão em um ambiente bom, em um ambiente favorável, em um ambiente frutífero, mas essa pessoa ela não consegue se desenvolver. Essa pessoa não consegue amadurecer, ela não consegue dar bons frutos. Então, não necessariamente o problema está no ambiente, mas sim cabe a cada um de nós a responsabilidade de tomarmos a nossa decisão se nós queremos crescer em Deus ou se nós queremos negligenciar as oportunidades que Ele nos dá. E aí você pode pedir para seus alunos darem alguns exemplos bíblicos de pessoas, de personagens bíblicos que estavam num bom ambiente, mas por má decisão acabaram tendo fracasso, foram um fracasso em sua vida com Deus. E também depois, quando eles derem esses exemplos de pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado, você também pode pedir exemplos de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas que deram certo. Aí peça para que eles contem resumidamente a história, né, o ambiente que essas pessoas viviam e o que aconteceu no final, se elas tiveram sucesso ou não. Incentive, estimule seus alunos a participar da introdução. Por fim, você conclui a introdução mostrando para os seus alunos que a lição de número 3 vai tratar exatamente de uma família que tinha tudo para dar certo, mas eles desprezaram todas as oportunidades que Deus deu a eles e acabaram sofrendo o juízo, né? Não saíram vitoriosos, mas derrotados. Então, quando você finalizar a introdução, né, com essa conclusão que eu acabei de sugerir para você, você então entra no tópico 1, falando a respeito da chamada sacerdotal que foi esquecida pela família, ou principalmente pelos filhos de Eli, né? O autor da lição, ele vai trazer 3 pontos dentro desse tópico, de número 1. Ele vai trazer 3 pontos, olha só o que ele vai trazer para nós. Ele vai trazer um desfecho a respeito da família de Eli, né? Vai trazer um breve resumo a respeito dessa família, quem eles eram, qual que era a linhagem deles, o propósito deles e os erros que eles cometeram. O segundo ponto vai abordar sobre a responsabilidade que eles tinham no ministério sacerdotal em Siló. E o terceiro ponto vai mostrar que a Bíblia declarou que esses filhos de Eli eram considerados filhos de Belial. E a Bíblia ainda menciona que eles não conheciam o Senhor. E, portanto, eram filhos de Belial. Então o autor ele traz 3 pontos que são extremamente, ou melhor dizendo, eles são bem ricos no seu conteúdo, e aqui eu vou estar trazendo alguns complementos para que você possa também, se quiser ou se desejar, estar aplicando durante a sua aula. Sobre a família de Eli, né? O que precisa ficar claro aqui sobre a família de Eli é que eles nasceram num ambiente totalmente frutífero, né? Nós podemos ver que eles estavam já, nasceram numa família sacerdotal, eles estavam num ambiente onde estava totalmente ligado a Deus, né? Eles não tinham outro tipo de ofício senão a servir a Deus, estavam na tenda da congregação, então eles tinham tudo para dar certo. Eram 2 homens que tinham tudo para serem um sucesso diante de Deus e diante do povo de Israel. Eles eram os sacerdotes da tenda da congregação, os sacerdotes do Senhor. Mas nós vamos ver que, embora o ambiente fosse totalmente favorável e frutífero para os filhos de Eli,
nós vamos ver que eles não aproveitaram ou não honraram essa oportunidade que eles tiveram, mas pelo contrário, foram totalmente rebeldes, foram totalmente impiedosos diante de Deus e profanaram o sagrado, né? Esse é o ponto central dessa primeira parte que fala a respeito da família de Eli. Depois, ele vai falar sobre a região de Siló, que era a região onde Eli e seus filhos estavam exercendo o ministério sacerdotal. E é interessante a gente ver aqui nessa parte, nesse ponto 2 do tópico 1, é que, embora eles fossem sacerdotes, né, nós vamos ver que a posição não resume nada, né? A posição ou o cargo ou a postura que eles tinham ali de liderança não trazia respostas, não correspondia àquilo que eles realmente eram, né? Embora eles tivessem um título de sacerdotes, eles eram pessoas totalmente irresponsáveis e não tinham uma vida piedosa. Então, não necessariamente que o título de uma pessoa vai revelar quem ela realmente é, mas sim uma vida piedosa e sensata e humilde diante de Deus, né? Então, aqui essa parte, esse ponto 2, ele traz muito sobre isso, né? Sobre a questão de títulos, né? Sobre a questão do exterior, sobre você olhar para a pessoa, para os títulos que ela tem, para as habilidades que ela tem, pela performance que ela tem, e você atribuir a ela alguma característica ou alguma uma imagem de santidade, quando na verdade aquela pessoa ela não vive aquilo que ela aparenta ser, né? E é exatamente aquilo que nós vamos ver na vida de Ofni e Finéias, né? Os filhos de Eli. Eles envergonhavam o nome de Deus. Eu gosto muito da frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que não existe líder neutro, né? A liderança é influência, ele diz. E que um líder, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Isso é muito verdade, né? Talvez, às vezes, é um pouco pesado falar sobre isso, mas sim, um líder, quando ele não é um exemplo para as pessoas, quando ele não vive aquilo que as Escrituras está chamando ele para viver, ou quando ele não honra aquilo que Deus depositou na mão dele referente à liderança, ele se torna uma maldição ao invés de uma bênção. E não somente ele, mas ele pode levar todos a desfrutarem dessa maldição por conta da sua impiedade, da sua irreverência e rebeldia diante de Deus. Nós vamos ver um exemplo muito claro disso, Pedro, né? Sabemos que Pedro foi um grande líder, um grande homem de Deus, mas no momento que ele nega Jesus, o que ele faz? Ele vai pescar. Ele volta de novo para a vida antiga, ele abandona tudo e volta de novo para a vida que ele tinha antes de ter conhecido Jesus. E o que acontece? Pedro, por ter uma grande influência, né, de liderança, nós sabemos que Pedro é uma grande imagem de liderança dentro das Escrituras do Novo Testamento. Nós vamos ver o que aconteceu. Que aqueles outros discípulos que também antes estavam com Jesus falaram assim, então vamos pescar também, né? E foram indo atrás de Pedro, né? E todos praticamente abandonaram alguma chance ou alguma esperança que pudessem ter na ressurreição de Jesus Cristo. Todos foram indo atrás de Pedro e voltar de novo para o mar para pescar. Nós sabemos que depois Jesus aparece e resgata novamente esses homens para uma vida cheia de graça e de virtudes e se tornaram grandes homens, grandes líderes da igreja, né? Mas esse é um bom exemplo, né? Entretanto, em Siló, embora tenha sido um lugar de desastre, né? Porque nós sabemos que Ofni, Finéias e Eli tornaram aquela região uma região de desastre, né? Porque com a péssima influência deles como líderes, acabaram também influenciando as pessoas que estavam lá, né? Exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. E, embora aquele lugar tenha sido um lugar de desastre, é justamente daquele ambiente de desastre, daquele ambiente desfavorável, que Deus chama Samuel. Então perceba, nós temos um ambiente favorável, mas Ofni e Finéias não desenvolvem, não crescem, não dão os frutos. E acabam tornando aquele ambiente favorável, eles tornaram aquele ambiente, a tenda da congregação, eles tornaram um ambiente desfavorável. A lâmpada já não acendia mais, ou já estava quase se apagando, melhor dizendo.
a voz de Deus já não era mais ouvida no templo, era muito difícil terem visões, ou era muito difícil Deus falar com o povo. Por quê? Porque a família de Eli tornou aquele ambiente desfavorável. Mas aí, no meio de um ambiente desfavorável, Deus chama Samuel. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao 4. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: Eis-me aqui. Então nós podemos ver claramente que diante de um ambiente infrutífero surge alguém para dar muitos frutos. Surgiu um grande profeta do Antigo Testamento, o profeta Samuel, que ungiu reis como Saul e depois, posteriormente, Davi, né? Nós vamos ver que o terceiro ponto que o autor trabalha no tópico 1 é a questão de que Ofni e Finéias foram considerados filhos de Belial. Eles tinham sido chamados para serem representantes de Deus diante do povo. E, tragicamente, eles acabaram se tornando representantes do diabo, né? O ofício de sacerdote era um ofício que tinha como a grande essência do ofício sacerdotal era ser o representante de Deus diante do povo. Mas a Bíblia vai dizer que esses homens, apesar de serem chamados para ser os representantes de Deus diante do povo, acabaram sendo os representantes do diabo diante do povo. E é interessante aquilo que o autor também trabalha nesse ponto de número 3 a respeito de Ofni e Finéias, por eles serem filhos de Belial, é que o próprio Eli não enxergava nos seus filhos essa irreverência, né? Essa má postura, esse mau exemplo, esse mau testemunho. Ele não enxergava. Eli foi a ponto de olhar para Ana, a mãe de Samuel, quando ela estava orando, chorando, ele olhou para ela e considerou ela como bêbada. Mas quando ele olhava para os seus filhos, no ofício sacerdotal, considerava os seus filhos como os homens mais santos e não dignos de sofrerem disciplina, né? A aplicação que você pode trazer aqui nesse tópico 1, que eu sugiro você, é mostrar aquilo que Deus realmente quer registrar no seu coração, professor, e no coração dos seus alunos. O princípio de que, embora o ambiente tenha influência, ele não necessariamente determina quem nós seremos. O que vai determinar quem nós seremos, se teremos sucessos na nossa vida, ou sucesso no nosso ministério, ou sucesso na nossa vida piedosa diante de Deus, são as nossas escolhas, são as nossas decisões. Perceba que Adão e Eva tinham tudo para dar certo. Adão e Eva estavam num jardim que tinha tudo. Deus ainda fala no capítulo 1, do verso 27 ao 31, que tudo era bom. E eles tinham todas as ervas, todas as frutas, tudo que tinha no jardim era deles. Mas o que aconteceu? Eles caíram. Eles tiveram a sua queda. Eles escolheram, decidiram rejeitar tudo aquilo que eles já tinham por mero orgulho, por quererem serem iguais a Deus, né? E agora nós vamos ver o contrário em Jesus. Nós vamos ver que Jesus tinha tudo para dar errado. A Bíblia vai dizer que nele não havia formosura, nele não havia beleza, que ele crescia como uma raiz numa terra seca. Jesus veio em um tempo de opressão. Jesus veio em um tempo onde a voz de Deus muito provavelmente ou dificilmente era ouvida. Jesus veio num tempo onde os romanos dominavam, onde não tinha nenhuma possibilidade de ele dar certo. Jesus veio e passou por momentos em que pessoas o rejeitaram, pessoas o abandonaram, pessoas o rejeitaram, mas nem por isso ele deu errado. Pela decisão dele, na noite do Getsemane, de tomar o cálice, chegou o momento de ele dizer assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele diz assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus estava escolhendo: eu não quero a minha vontade, eu não decido a minha vontade, mas eu decido a sua vontade, mesmo num ambiente totalmente desfavorável. Então você pode ministrar na vida dos seus alunos que mesmo que eles estejam vivendo em um ambiente desfavorável, onde não há chance nenhuma de eles darem certo,
eles precisam crer que em Jesus Cristo, mesmo que eles estejam no mais profundo vale, no mais seco deserto, a semente pode germinar, pode vir o broto, pode nascer a planta, pode dar muitos frutos, ok? Agora, no segundo tópico, nós vamos falar um pouco sobre o desprezo para com as coisas de Deus, né? Qual que era o desprezo que Ófni e Finéias tinham para as coisas de Deus? Né, o autor vai trazer aqui pelo menos três pontos a respeito do desprezo que Ófni e Finéias tinham pelas coisas de Deus, e eram coisas graves, olha só. Uma das coisas que ele pontua na lição é o desrespeito com as ofertas, né? Vai nos mostrar que Ófni e Finéias, todas as vezes que o povo trazia a oferta para a tenda da congregação, Ófni e Finéias, os filhos de Eli, eles roubavam as ofertas, eles roubavam a gordura e pegavam a melhor parte para eles, quando na verdade era para Deus aquela oferta, aquela parte da gordura. O segundo ponto que ele vai trazer era a violência. Porque quando essas pessoas traziam a oferta até a tenda da congregação, Ófni e Finéias forçavam elas a entregarem para eles a oferta, para que eles roubassem aquela oferta, e as pessoas que se negavam a fazer isso, a entregar a oferta para eles violentavam essas pessoas. Então, o segundo ponto do desprezo que esses homens tinham para com Deus era na violência. Eles violentavam as pessoas que se negavam a participar da impiedade deles. E o terceiro ponto era a vida imoral, porque nós vamos ver que Ófni e Finéias, eles se deitavam com mulheres que vinham até a tenda da congregação. Eles cometiam prostituição dentro da tenda sagrada. Então são esses três pontos que o autor trabalha e que a Bíblia está nos mostrando, que a Bíblia nos fala. E aqui eu sugiro você fazer uma interação com seus alunos com uma seguinte pergunta. Você acredita que Deus poderia ter perdoado os pecados de Ófni e Finéias? Por quê? Se você acredita que Deus poderia ter perdoado, então explique o porquê que você acredita isso. Se você acredita que Deus não deveria ter perdoado, que Deus não perdoaria o pecado de Ófni e Finéias, explique o porquê que Deus não perdoaria. Essa é a dinâmica dessa pergunta, tá? Você vai deixar os seus alunos responderem, trazerem os seus pontos de vista, e você, então, vai trazer a eles que sim, Ófni e Finéias podiam ter sido perdoados os seus pecados, porque nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso, e todo aquele que se humilha diante dele, arrependido verdadeiramente do seu pecado, Deus, por ser misericordioso, não porque nós merecemos perdão, mas por ele ser um Deus cheio de graça, ele nos perdoa. E assim, com certeza, perdoaria também Ófni e Finéias. Mas o problema de Ófni e Finéias, isso precisa ficar muito claro para os alunos, é que eles pecavam deliberadamente. E há uma grande diferença no pecado deliberado. Por quê? Porque o pecado deliberado é um pecado realizado de forma proposital, de uma forma intencional. Eles sabiam que eles estavam fazendo errado, mas eles não faziam nada para conter aquele desejo carnal de roubar as ofertas, de se deitar com as mulheres, de violentar as pessoas para poder pegar o melhor para eles. Eles não faziam nada para combater aquilo que estava destruindo a vida e o ministério deles. Então, mesmo que muitas vezes a consciência deles pesou, eles rejeitaram esse peso de consciência devido ao pecado que eles praticavam. E o fato de eles terem rejeitado a disciplina de Deus, pelo fato de eles terem rejeitado os mandamentos de Deus, isso fez com que eles se tornassem homens totalmente insensíveis. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 ao 2, o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Paulo está falando aqui que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Presta atenção nisso aqui, ó, consciência cauterizada. O que é isso? É uma consciência insensível. É uma consciência que não tem mais peso. A pessoa ela faz errado e ela já não sente aquele peso por ter praticado errado e consequentemente, essa pessoa dificilmente vai ter o arrependimento, né? Porque a sua consciência está cauterizada. É como se você pegasse um ferro quente, colocasse
em cima da sua pele, aquela região ficasse queimada e depois ela cauterizasse a ponto de que quando você toca nela você já não sente mais. Aquela região ficou insensível. Né? Você toca, você já não sente mais nada ali. E é isso exatamente que Paulo está falando aqui. Essas pessoas elas abandonaram a fé por outras pessoas que falam mentiras e que já possuem a sua mente cauterizada, já não tem mais o peso na consciência. Elas fazem propositalmente, voluntariamente, de forma totalmente intencional, e aquilo não traz para elas nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de vergonha e nem mesmo nenhum tipo de arrependimento. Né? A aplicação que você pode trazer aqui é que um princípio que nós podemos aprender dentro das Escrituras Sagradas é em relação aos atos impiedosos de Ofne e de Finéias, que apesar do pecado deles, eles toleraram o próprio pecado deles. Esse é o ponto crucial aqui. Eles toleraram o pecado que eles cometiam. Não fizeram nada para conter isso, não fizeram nada para resolver isso diante de Deus. É como, por exemplo, quando Abel e Caim, Deus chega a ele e fala assim, olha, por que você está irritado? Por que você está nervoso? Né? O seu irmão deu a oferta melhor que você. Por que você está irritado? Né? Falando para Caim. E Caim, não correspondendo a Deus, Deus falou assim, ó Caim, não é que Deus rejeitou Caim, Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus alertou ele, trata logo isso aí, porque o pecado está batendo na porta, Caim. O que aconteceu? Caim não tratou aquele pecado, matou o irmão e depois Deus aplicou o juízo sobre a vida de Caim. Né? Esse é um bom exemplo sobre a questão de que Deus dá o alerta, Deus dá a advertência, mas a consciência não pesa, a consciência continua trabalhando naquilo e o pecado não é tratado. Né? E aí acontece, Deus aplica o juízo de forma definitiva. Né? Você pode concluir esse tópico refletindo com seus alunos sobre os pecados que eles podem estar negligenciando. Será que não existem pecados que eu, ou você, professor, os seus alunos estejam negligenciando e que já há muito tempo Deus tem alertado, Deus muito tempo tem advertido e que precisa de uma ação imediata, precisa ser resolvido diante de Deus? A Bíblia fala que Deus ele é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Nesse momento, faça com que os seus alunos orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, talvez, algo que há muito tempo eles têm guardado, ou alguma coisa que eles têm vivido. Claro que isso vai ser de cada um, mas Tiago vai dizer que se você confessar os seus pecados para o seu irmão, você é curado. Né? Então, estimule esse tempo para que seus alunos reflitam sobre atitudes que eles têm vivido e que eles já têm recebido de Deus alertas e advertências, e aproveite esse tempo para orar com seus alunos a respeito de práticas que eles têm vivido, ou que você, ou que eu mesmo tenho vivido, que nós precisamos tomar alguma atitude, nós precisamos confessar para Deus, nós precisamos confessar para os nossos irmãos, e certamente Deus aplicará cura sobre as nossas vidas, amém? O terceiro tópico e último para nós finalizarmos essa pré-aula vai falar a respeito da consequência de se desprezar a Deus. Nesse tópico nós podemos aprender alguns princípios bíblicos. Primeiro, que todo pecado possui consequências. Paulo vai chamar essas consequências de o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, lá em Romanos capítulo 6, no verso 23. Então o pecado ele escraviza a pessoa e o único retorno que ele dá para essa pessoa como salário é a morte. O segundo ponto que o autor trabalha nessa lição é que Deus honra aqueles que o honram. E a ideia é que não é que Deus dá o troco em Ofne e Finéias na família de Eli. Não, Deus não está dando o troco, né? Não é porque vocês não me honraram agora, eu vou dar o troco em vocês, eu vou devolver na mesma moeda. Não. É pelo contrário, Deus já tinha dado tudo para eles. Mas eles não honraram Deus. Eles não reconheceram a grande oportunidade e a grande dádiva que Deus tinha entregado na vida deles como ministério sacerdotal. Aí Deus pega e levanta outra pessoa, Deus levanta Samuel para dar continuidade na linhagem sacerdotal que foi cortada da família de Eli. Então aqui existe um grande equívoco, principalmente no meio evangélico, daquela famosa frase, se Deus te chamou, Ele vai cumprir. Né? É um pouquinho perigosa essa frase, porque isso faz a pessoa achar que se Deus chamou ela e que Deus vai cumprir, então ela está isenta de qualquer responsabilidade. Se Deus me chamou e Ele vai cumprir, então eu estou isento de qualquer responsabilidade, eu não preciso fazer nada, só preciso esperar e Deus vai fazer tudo por mim. E isso é um grande perigo, isso é um grande equívoco. Porque quando uma pessoa acredita que se Deus chamou ela e Deus vai cumprir na vida dela,
ela pode levar essa pessoa a acreditar que ela simplesmente pode ficar no modo passivo. E Deus vai ficar totalmente no controle, totalmente no ativo. Quando na verdade nós sabemos que, embora Deus tenha todo o controle de todas as coisas, Ele requer de nós também responsabilidades. Deus ele exige de nós também santidade. Deus exige de nós também atitudes que correspondam àquilo que Ele já nos deu, àquilo que Ele já nos entregou. Então, imagine só, Deus enviou uma mensagem. Imagine você, professor, você pode também usar esse exemplo na sala com seus alunos. Pense só, você ou o seu aluno manda uma mensagem para uma pessoa e essa pessoa não responde. O que você vai pensar? Essa pessoa é mal educada, essa pessoa, né, ela não quer falar comigo. Agora imagine Deus, Deus envia uma mensagem para a Terra. Deus entrega uma mensagem declarando todo o seu amor pela humanidade. Deus ele entrega um amor incomparável, uma mensagem incomparável que ninguém pode entregar. Aí a humanidade não corresponde, a humanidade não responde à mensagem de Deus. Tudo que Deus espera de nós é que nós correspondamos à mensagem de amor sacrificial que Ele deu por nós, com atitudes de obediência e de responsabilidade. Por isso que a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, vai nos dizer no capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constrange. É um amor tão grande que nos constrange a ponto de dizermos para nós mesmos, eu não posso ficar passivo, eu não posso ficar parado, eu preciso responder esse amor. Eu preciso me revestir dessa nova natureza, eu preciso que Cristo viva em mim, que a partir de agora eu viva conforme Cristo viveu. É esse amor que nos constrange. E por último, nós vamos ver que o autor fala a respeito da chamada de Samuel. E aqui nós vamos ver claramente que é exatamente aquilo que nós estamos falando antes. Não é porque Deus chamou que Ele vai cumprir. Você também tem um ponto de responsabilidade nisso. E nós vamos ver que pela irresponsabilidade de Eli e de sua família, Deus não cumpriu a promessa do ministério sacerdotal neles. Deus, pelo contrário, levantou outra pessoa no lugar. Então aqui nós podemos ver claramente que não é porque você está num ambiente favorável, não é porque Deus te chamou que você vai dar certo. Isso exige de você responsabilidade, exige de você uma escolha, exige de você uma decisão. Um exemplo claro disso é Judas. Jesus chamou Judas assim como chamou todos os outros discípulos, mas por escolha própria de Judas, por decisão própria dele. Ele colheu o fruto amargo da morte por causa da sua traição e desobediência. Então não é porque você é chamado, não é porque você é escolhido, que necessariamente você vai dar certo. Exige de você responsabilidade e exige de você uma escolha, se você verdadeiramente vai corresponder a esse chamado que Deus está fazendo na sua vida. A orientação pedagógica que o autor dá e que eu também sugiro você fazer no final dessa lição é você formar pelo menos 3 grupos. Cada grupo deve escolher uma questão que está abaixo aqui, que diz assim: por que mesmo sabendo as atitudes erradas dos seus filhos, Eli não os disciplinou? Escreve lá no quadro essa pergunta. Depois escreve lá no quadro uma segunda pergunta, se você tiver disponível um quadro, senão peço para os seus alunos anotarem no papel. Vocês acreditam que Ofni e Finéias teriam se arrependido se Eli os corrigisse de forma correta? Explique. O autor da lição não deu essa pergunta aqui, eu estou dando algumas perguntas a mais, tá? Eu coloquei aqui 2 a mais. E a terceira pergunta que eu coloquei aqui também de forma a incrementar aquilo que o autor já tinha dado, é a seguinte pergunta: na opinião de vocês, quem estava errado? O pai, os filhos ou todos eles estavam errados? Será que só o pai errou? Será que só os filhos erraram? Ou será que todos eles tinham um pingo de culpa nisso tudo, no que aconteceu com a família de Eli, né? Explique, né? Então você vai formar 3 grupos, cada grupo vai escolher uma pergunta e vai debater entre eles sobre aquela pergunta. Depois, quando eles terminarem de debater entre eles sobre aquela pergunta, você vai pedir para que cada um explique ou apresente aquilo que eles debateram, aquilo que eles conversaram entre si a respeito da pergunta escolhida. Por fim, você pode finalizar mostrando que Eli, né, honrou mais os seus filhos do que a Deus, então ele tinha sim um senso de responsabilidade nisso, mas nós vamos ver também que, embora Eli não tenha cumprido o seu papel de pai a ponto de disciplinar e corrigir seus filhos, Ofni e Finéias também, não porque o pai não cumpriu todas as suas responsabilidades, que isso isenta os filhos também das suas próprias responsabilidades. Como nós já vimos, o ambiente, as circunstâncias não vai definir tudo. O que vai definir são as nossas escolhas e decisões. E Ofni e Finéias tinham a escolha e as decisões deles. E, infelizmente, eles não aproveitaram aquilo que Deus deu a eles. Que essa lição seja um momento de reflexão,
que essa lição seja o momento de nós olharmos para esse mau exemplo e trazermos para a nossa vida como um motivo de correção para nós mesmos. A Bíblia está nos confrontando nesta lição que o autor nos trouxe, a olharmos para dentro de nós e a vermos se nós estamos culpando o ambiente, culpando as circunstâncias pela nossa passividade ou pela nossa desobediência, ou se nós estamos olhando para o ambiente, olhando para as circunstâncias, dizendo assim, isso não vai ser desculpa para mim não obedecer a Deus, para mim não servir a Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos ambientes mais desfavoráveis, mesmo nas tempestades mais terríveis dessa vida. Professor, eu vou deixar para você concluir essa aula um vídeo aqui no material que vai estar disponível lá no site da ib-blumenau.com.br. Acesse lá a classe de jovens, essa lição que vai estar lá, e pegue esse material, ela vai ter um link do YouTube. Se você tiver um data show, passe no data show. Se você não tiver um data show, pegue o link do YouTube, passe para o celular de cada aluno. Se cada um tiver um celular, passe no celular de cada um, compartilhe o link do vídeo, que cada um assiste no seu celular e então conclua a lição mostrando que não são os ambientes, são as nossas escolhas que vão definir o nosso destino, principalmente diante de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua vida, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.